Oi, guerreiros! Meu nome é Márcio e eu estou aqui para falar com você a respeito das videoaulas do curso Verus. Aula de hoje, Filosofia, Teoria do Conhecimento. Eu só queria lembrar que você também, além da parte intelectual, deve se preocupar com o teste de aptidão física, deve se preocupar com o exame médico. Olha lá, hein? O exame para as escolas militares depende de uma série de etapas. Nós estamos garantindo uma delas, mas também devemos nos lembrar das outras, ok? Muito bem. Falando sobre teoria do conhecimento, eu queria que você me acompanhasse um pouquinho aqui para a gente lembrar um pouco de história. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de coisas que vão acontecer a partir do século XVI. Olha aqui, ó. O século XVI, você se lembra, é a etapa do absolutismo, da modernidade. E o século XVI é fortemente marcado por uma crise no critério da verdade. Quer dizer, em quem confiar, não é? Em quem confiar. Havia um problema muito sério nesse momento, que era a credibilidade das fontes. Então, das fontes de verdade. Em quem acreditar. Olha aqui. A questão da verdade, que é a adequação entre o enunciado e a enunciação, é complicada. Porque como que você ia, por exemplo, acreditar na Igreja Católica? Se a Igreja Católica, naquele momento, estava sendo fortemente questionada, não é? Os papas estavam passando por um questionamento forte a respeito da sua autoridade, como aqueles que não erram, aqueles que estão sempre certos, tá? Então a Igreja Católica passava por um questionamento, inclusive o questionamento da Reforma Protestante, do Martinho Lutero. Como acreditar nos reis absolutos, se eles estavam envolvidos em disputas, em guerras, etc, etc. Tá? Então, essa crise no critério de verdade, cujas fontes estavam sendo questionadas, leva alguns filósofos do século XVI, XVII, até o século XVIII, durante todo o período da modernidade, a tentar encontrar qual é quem tem a razão, de onde vem a razão, né? Quem está certo? Pois bem, o primeiro cara que nós temos que pensar aqui, ó, o primeiro cara que nós temos que pensar, que vai se preocupar com isso, é o René Descartes, tá? Ó, René Descartes. René Descartes, um francês, escreveu um livro fundamental, num período muito curto de tempo, durante 6 meses e tal. Ele escreve um livro fundamental chamado O Discurso do Método. Ó, Discurso do Método, em que ele se propõe a tentar encontrar uma fonte para a verdade que seja indiscutível. Ele primeiro estabelece a relação fundamental para se chegar à verdade. A relação fundamental para se chegar à verdade é aqui, ó, pessoal, a relação entre sujeito e objeto. Aonde está o conhecimento? Né? O conhecimento está no sujeito que conhece, no sujeito que questiona, no cara que quer saber e recebe a informação, ou no objeto, naquilo que está sendo analisado. De onde vem a verdade? Do cara que conhece ou do objeto que tem que ser conhecido? Né? Nós vamos tentar falar sobre isso aqui nessa aula para que você entenda mais ou menos as preocupações desses filósofos. Bom, para tentar chegar nisso, nesse livro aqui, René Descartes lança uma escola filosófica de grande influência até os dias de hoje, que é o racionalismo. E segundo o racionalismo, a única coisa que pode orientar o ser humano é a razão. Tirando a razão, não há nada que possa ser uma garantia de verdade. Para ele, muito do que nós estamos vendo é uma ilusão dos sentidos. O que nós ouvimos talvez não seja a totalidade do que existe para ser ouvido. O que nós vemos talvez não seja aquilo que está lá na sua completude para nós vermos. Muito bem. Então, tudo isso pode ser uma ilusão dos sentidos. Mas o que não pode ser uma ilusão?
o meu pensamento. O meu pensamento, o pensamento do sujeito. Por isso que ele diz, a partir do pensamento do sujeito, penso, logo existo. Ó, cogito, ergo, sum. Penso, logo existo. Cogito, ergo, sum. Tá? Então, a verdade está no meu raciocínio. Eu devo questionar tudo que eu vejo em torno de mim, até que não sobre nada que possa ser questionado. É o chamado princípio da dúvida metódica. Eu devo duvidar de tudo. Eu só não posso duvidar da minha própria existência. Olha aí, ó. Porque eu estou pensando, é sinal que eu existo. Mesmo que todo mundo queira me enganar, eu preciso existir, pelo menos em pensamento, para poder ser enganado. Dessa maneira, eu existo porque penso. Penso, portanto, existo. Penso, logo existo. Tá? Esse, em linhas gerais, é o racionalismo do René Descartes. Um outro grupo de filósofos, vem comigo aqui, ó, passou a desafiar, a pensar que talvez a realidade não esteja no sujeito, esteja no objeto. Porque quando você nasce, você não sabe de nada. A partir do momento que você começa a se relacionar com o mundo que está ao seu redor, é que você passa a entender as coisas. Você passa a entender que lousa é lousa, que caneta é caneta. Se eu chegar para uma criança de 1 ano e falar caneta, ela não tem uma imagem de caneta, talvez, na cabeça dela. Se eu chegar para um bebezinho e falar lousa, ele vai falar quer dizer, ele não vai saber o que é aquilo. Tá entendendo? Então, é o objeto que me ensina, é a experiência sensível que me ensina isso. O cara que aparece com essa ideia pela primeira vez é um filósofo inglês. O nome dele, John Locke, tá? John Locke é um cara que também nós vamos estudar depois em sociologia, né? John Locke. Mas, nesse caso, ele nos interessa por conta da ideia dele do empirismo, certo? A escola de John Locke, vou pôr em vermelho para ficar igual ali a ideia do racionalismo, né? Então, John Locke com o empirismo. A ideia fundamental dele é que quando você nasce, você não sabe de nada. O seu contato com o mundo externo é que vai trazer o conhecimento. Então, empirismo vem a partir do nosso nascimento com a chamada experiência sensível. Olha aqui, ó. Experiência sensível. Eu não sei de nada. Quando eu estou nascendo, estou vivendo, quando eu nasci, quando a gente começou essa aula aqui há poucos minutos atrás, essa lousa estava em branco, não tinha nada escrito nela. Agora já tem um pouquinho de Descartes, um pouquinho de John Locke. É essa experiência sensível que garante que a lousa da vida vá sendo preenchida. É a famosa teoria da tábula rasa. O homem, ao nascer, é uma lousa em branco. É uma tábua, uma lousa em branco, sem nada escrito. E à medida que ele vai vivendo, ele vai aprendendo, ele vai tendo contato com os objetos, e a partir daí ele vai desenvolvendo a vida dele, o conhecimento dele. Deu para entender? Olha que legal, ó. Então, eu desloquei a partir do empirismo a preocupação do sujeito para o objeto. E quanto mais eu for exposto a novas experiências, mais eu vou saber. O que adianta, por exemplo, eu ter um livro maravilhoso em dinamarquês se eu não sei falar dinamarquês? Eu preciso aprender, eu preciso ser exposto ao idioma para poder aprender. Pois bem, depois do John Locke, criou-se esse problema. Como é que nós vamos fazer essa relação, então? É sujeito ou é objeto? Para tentar resolver esse problema, vem um cara que é fundamental para a filosofia. Aquele que pular essa parte da aula está ferrado. Olha aqui, ó. Immanuel Kant, filósofo alemão.
esse cara tenta resolver o dilema sobre aonde se esconde a razão, né? Se é no sujeito racional ou se é no objeto experienciado. Dessa maneira, ele nos traz o criticismo kantiano, tá? Então, o criticismo, a crítica, olha aqui, ó. Então, o criticismo kantiano, né? Criticismo por quê? Porque o Kant escreveu também um livro que é seminal, um livro fundamental chamado Crítica à Razão Pura. Para ele, não existe uma razão pura como queria o Descartes. Por quê? Toda a minha razão, quando entra em contato com o objeto, estabelece uma relação a partir das coisas que eu fui exposto na minha vida, né? Os meus valores familiares, a minha vida biológica, tudo isso estabelece essa relação. Então, o criticismo kantiano, ele nos fala em juízos, a relação sujeito-objeto, vamos por aqui, ó, a relação sujeito barra objeto. Lembra? Vou falar de novo, hein? O sujeito que conhece o objeto que será sujeito, né? O sujeito que conhece e o objeto que será conhecido. Essa relação, ela é mediada, ó, mediada, quer dizer, a mediação dela é feita pelo juízo, pelos juízos, né? Então, não existe razão pura. Não existe razão pura. O que existe é uma relação que é mediada pelos juízos que eu tenho, pelas coisas que eu conheço, pela forma como eu vejo o mundo. Dessa forma, nós temos as três grandes escolas que ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII tentam discutir o conhecimento. O racionalismo cartesiano, o empirismo de John Locke e o criticismo kantiano. É isso. Espero que você tenha entendido bem. Se não entendeu, porque é complexo e demanda mais estudo, não tem problema. Você acompanha as nossas lives no YouTube, acompanha nossas redes sociais e fique certo que o objetivo do curso Verus é colocar você numa escola militar.